E se você tem um delivery, o seu negócio é de logística. Fatalmente, tudo que você faz dentro do processo de cozinha é para o pedido chegar o mais rápido possível na mão do motoboy, para que esse motoboy conclua a última etapa do serviço e ele é a imagem da sua empresa, como a embalagem também é a imagem da sua empresa. Rafael, é engraçado, né, tu falar isso, e é muito, acho que gratificante pra ti ver que esse conteúdo que tu leva vai virando um mantra e sendo replicado, né? Por exemplo, a gente estava no evento agora, do segunda-feira do Burger Crew, e o pessoal, a gente ouviu a mesma coisa, que sua embalagem personalizada no lixo do condomínio já é propaganda sua, já é marketing, né? E uma coisa também que é muito massificada aqui, e eu acho que vem muito do teu trabalho também, né? É mostrar para o dono de negócio que mais do que uma pizzaria, uma hamburgueria, a gente tem negócio de logística, né? Tu acha que sempre repete isso e eu acho que isso está entrando na cabeça das pessoas e quem realmente absorve isso, a operação deslancha, né? Perfeito, cara. Eu começo o meu evento com algumas perguntas lá, e a primeira pergunta é: qual é o seu negócio? Perguntando pra galera que tá nos ouvindo, assim. Qual que é o seu negócio? Aí o cara delivery às vezes pensa: não, é fazer o melhor hambúrguer. Não é, cara. Eu respondo das 5 perguntas, que é baseado no livro do Peter Drucker, né? Que é um grande mentor. Ele, quando ia começar uma consultoria, sempre perguntava pro cara: qual que é o seu negócio? E se você tem um delivery, o seu negócio é de logística. Fatalmente, tudo que você faz dentro do processo de cozinha é para o pedido chegar o mais rápido possível na mão do motoboy, para que esse motoboy conclua a última etapa do serviço e ele é a imagem da sua empresa, como a embalagem também é a imagem da sua empresa. O mercado hoje repete inúmeros mantras que eu falo desde 2018. E eu fico feliz com isso, porque isso realmente moldou operações altamente lucrativas que saíram da guerra de preço, que entende que vender comida brasileira, vender marmita na hora do almoço com ticket de menos de R$ 40 não dá lucro. Eu desafio, e eu entro na operação do cara, e eu quero ver as guias de impostos, tudo pago direitinho, o pagamento dos fornecedores. Se o cara estiver fazendo frete grátis, ele não consegue. Ele pode ter um ticket de 40, mas ele tem que estar conseguindo pagar o motoboy não tirando nem R$ 1 para frete. Porque, em média, você só consegue custear de frete 8% do faturamento. E quando o cara só consegue vender se dá benefício, ele costuma estar alavancado com 20, 22% de custo, que é muito maior do que o custo da própria plataforma que ele fica xingando. Então a gente tenta trazer para o cara lucidez. O que eu sempre falo nos meus eventos. Isso nos levou a níveis, como eu tenho orgulho recentemente, de ter passado 2 dias em São Paulo dando treinamento para alguns diretores do Coco Bambu. Os caras viram eu mostrando isso no iFood Móvel. Todos os anos eu fui o palestrante que mais subiu no palco do iFood Móvel. 2024 foram 5 vezes, 2025 foram 3 vezes e 2026 já fui chamado para estar de novo. E eu tento tentar trazer para os caras verdade. Que é o seguinte, cara, o negócio é feito para dar lucro. Nosso negócio não vive de alavancagem empresarial, não é uma startup, não é tecnologia. Não tem uma escala que eu mudo ali quanto eu cobro e o cliente mantém porque ele é fã da minha marca e eu sou o Nubank. Não é a mesma coisa. O cara precisa entender que ele tem que conquistar o cliente e vender por valor. Porque o governo é implacável. O Brasil é um dos únicos países no mundo que você deu errado, você fica devendo um bocado pro governo ainda. Você se endividou, você saiu devendo pro banco, seu negócio deu errado, você está devendo funcionário e você está devendo o governo. Talvez seja a pior cobrança que você vai ter. Então não dá para brincar. E o mercado hoje tem muita informação, cara. Muita ruim. Muita informação ruim. Muita gente que tá trazendo como se as coisas fossem simples. Eu tento dizer o seguinte: se você quiser acompanhar meu conteúdo, saiba que é difícil. É difícil ter um negócio de alimentação. O cara normalmente tem que trabalhar no sábado à noite quando todo mundo tá descansando. O cara tem que trabalhar no domingo à noite quando todo mundo tá descansando. Então, se o cara não tem a mentalidade de que isso é um sacrifício, mas enquanto todo mundo também tá indo pra praia só nos feriados, o cara tá ganhando dinheiro pra ir em baixa temporada e pegar o resort só pra ele não vai conseguir ser feliz nunca. Porque ele vai querer ir na época que todo mundo é mal atendido na praia. Não, pô, eu viajo quando ninguém quer ir pra praia, que é quando o atendimento é bom, que o cara tá olhando só pra mim. Então o cara tem que trazer uma mentalidade pra equipe dele, pro negócio dele, de que, cara, esse é um propósito da nossa vida. A gente tem os pontos negativos e os pontos positivos. E isso tem que dar lucro. Porque se não der lucro, o cara vai acabar com a vida dele. Que empreender é uma das coisas mais difíceis que existe, ainda mais num país igual ao Brasil. E quando a gente fala do nicho gastronômico no geral, a margem é muito baixa, né? Então, assim, eu vejo que já veio vários consultores aqui e a gente percebeu que 10 gramas de desperdício para uma operação do tamanho do Milcides, do Matheus e do Leônidas, 10 gramas por mês, se você for somar o ano todo, dá um carro zero. É isso aí. Entendeu? E isso, nós estamos falando de empresas que têm o seu processo todo estruturado. E a gente sabe que, na maioria dos casos, o cara nem o financeiro tem. Que eu vejo que é a grande... Mas é muito.
É Entendeu? verdade. Eu também rodo bastante dentro de operações, eu vejo que muitos não são nem regularizados, entendeu? Então, assim, muitas vezes, esses pequenos ajustes, como padronizar dentro de um CD, que faz com que você consiga controlar muito bem o seu CMV, que você consegue lucrar mais, entendeu? E fora que a gente também existe uma coisa que acaba influenciando muito na questão do lucro do restaurante, o governo, não é nem o governo, é a inflação, entendeu? Que a inflação é aquela questão, aumenta a inflação, os insumos ficam mais caros, mas ao mesmo tempo a gente não pode encarecer na proporção, porque senão pode acabar não vendendo no final. Então, se a gente for fazer assim, que a inflação muda o preço toda semana, a gente não vai conseguir alterar o preço do restaurante toda semana. Entendeu? E é um dos desafios, por isso que eu admiro demais aí quem tá nesse mundo e faz aí toda a engenharia para lucrar. E assim, eu acho que como o Rafael tá falando, e é muito importante que isso seja difundido cada vez mais, que é a educação no mercado, no sentido de que temos que, nós como empresários, tendo todo esse sacrifício que eu estava relatando, uma rotina totalmente, né, caótica, tem que ter uma recompensa que é criar uma marca sólida, criar um negócio para se perpetuar ao longo do tempo, e não uma Exatamente. aventura, né? Sim. Então, se você for pagar Simples Nacional, fazer tudo da forma correta, você não tem como estar vendendo pizza de R$ 29,90, dando frete grátis, mais a borda, mais refrigerante, entendeu? Então, é uma educação de mercado realmente para que a gente venda valor, entregue um bom serviço, um bom produto, uma boa embalagem, e não tá lutando um com o outro por preço, né, Rafael? A gente começa, quando a gente fala da tríade, né? Mas a gente começa nosso evento falando de 6 pilares, que é marketing, que toda empresa começa. Quando você formou Panela, você pensou qual sentimento eu quero que as pessoas tenham quando tem acesso à Panela. Você pensou no nome por algum motivo que ele é especial para você, que você precisa compartilhar com as pessoas. Esse marketing você tem que vender esse sonho para quem vai te ajudar, que são as pessoas que vão operar, que é o segundo pilar. Não adianta ter um sonho grande e não ter ninguém que vai te ajudar a produzir o produto, que vai entregar o produto, que vai limpar a loja, que vai cuidar, que vai ser o seu fornecedor. Você precisa envolver pessoas no processo. Depois, falando-se de delivery, você tem processo de produto, padrão, qualidade, equipamento, você tem a parte de embalagem, você tem a parte de entrega e, por último, a plataforma, que é o canal de venda. Que hoje você tem uma disputa no Brasil de iFood, 99 e Kita. Melhor cenário impossível. Nunca teve um momento tão aquecido, com a Kita trazendo 5,6 bilhões de investimento, a 99 com 3 bilhões de investimento, o iFood anunciando 17 bilhões de investimento. O mercado só cresce. A galera reclama que não está conseguindo vencer o jogo, mas eles estão, de certa forma, olhando na direção errada. Porque tem muita gente que veio da pandemia, aproveitou, entendeu o jogo e hoje está gigante. Porque o iFood na pandemia saiu ali de 11 milhões de pedidos para 65 milhões de pedidos, de 2017 para 2020, final de 2020. Mês passado ele anunciou que fez 180 milhões de pedidos. E aí tem um monte de gente que fala, não consigo prosperar. Cara, é que o seu meio tá errado. Eu conheço um monte de gente de sucesso. É que o hábito de pedir tá cada vez mais normal, né? Antigamente o delivery em si era algo secundário na operação. Eu tinha por exemplo, eu tenho uma estrutura, um restaurante grande, tradicional, e aí sempre o delivery ficava de cantinho ali, com algo totalmente secundário. E hoje os negócios sobrevivem por conta do delivery, né? Eu sempre brinco com os meninos que por mais que você tenha um ponto físico, uma fachada, que isso é muito importante para te dar... como é que eu posso falar? Autoridade, know-how, Autoridade, né? Exatamente. Se eu tenho 50 meses, né? Se eu tenho 20 mesas, eu tenho uma capacidade ali, por mais que o meu salão ele rode bem, eu tenho um limite, né? Eu tenho ali um teto a ser batido. No delivery, não. Enquanto tu tiver capacidade de logística, de produção, o céu é o limite. Então, o delivery, ele cada vez mais se torna importante para as operações, né, velho?